Ei, o tema é lealdades familiares. Dá para desprogramar? Há muitos estudos sobre lealdades familiares e as suas raízes estão na própria psicanálise de Freud. Esse assunto nos põe a refletir sobre muitas questões. Entendo que a maior parte da nossa personalidade é moldada pelo ambiente. E o primeiro ambiente que temos contato é a nossa família. Claro, há alguns humanos fora da curva que desde a infância resistem a imposições ambientais e familiares. Mas os modelos que temos e as ideias que recebemos sobre o que é certo, o que é errado, como devemos ser, o que devemos ter, o que devemos fazer, pode criar raízes, né? E de alguma forma penetra no nosso ser. Segundo os autores Falker e Wagner, eles são especialistas em psicologia da família, é como se todas as pessoas possuíssem vozes familiares gravadas internamente. O que diferencia uma pessoa da outra é o volume dessas vozes e a influência sobre os indivíduos que essas vozes vão ter. Muitas dessas vozes são boas e construtivas, então facilmente nós podemos reconhecê-las, mas as vozes boas não anulam as vozes destrutivas e negativas. E aqui o objetivo não é procurar culpado, não se trata de culpa, porque todos aprendemos da mesma forma e agimos, na maior parte do tempo, de forma inconsciente. Todos nós fazemos o melhor que podemos, com o nível de consciência e com a bagagem emocional que nós temos. Inclusive os nossos pais e os nossos ancestrais. Eu já percebi a minha filha repetindo coisas que eu fazia e eu já me percebi fazendo muitas coisas que a minha mãe e os meus irmãos faziam no modo automático. Quem parar vai observar isso, essa repetição. É um mecanismo de sobrevivência da nossa espécie, engatilhada pelos neurônios espelho. Na minha família, por exemplo, minha família é enorme. A maioria das pessoas perde as chaves, várias gerações. Um cunhado meu fala assim, o Celso Caseiro: a família não deveria se chamar família Costa, a família deveria se chamar família Chaves. Eu acho isso muito engraçado. Cada família acaba criando uma cultura muito própria e que de forma inconsciente cada um tem um papel, uma função estabelecida, às vezes mesmo até antes de nascer. E por conta dessas expectativas que criam, né, naquela pessoa que nem chegou, a criança já nasce com uma pressão de ser alguma coisa, né? A família é um grupo social que se transforma ao longo do tempo, capaz de se perpetuar pelas gerações e manter a sua identidade. É muito comum observar que quem não segue esse papel definido pela família ou depois de um tempo resolve pensar diferente, agir diferente, acaba abalando as estruturas dessa família e deixa de ser apreciado, acolhido, né? É a famosa ovelha negra, o bode expiatório. A maior parte das lealdades familiares são invisíveis, ocultas, inconscientes. Porém, com terapias e ferramentas de autoconhecimento, de autoconsciência, né, elas podem ser identificadas e desprogramadas, desprendidas. Seguir à risca a cultura da família gera um conforto emocional, né? Além da necessidade de pertencimento, do medo do abandono e esse medo ancestral de ser banido do grupo. Atuar na lealdade familiar pode ser também movido pela culpa. A pessoa pode se auto-sabotar e não ir além do que pode, ou se privar de viver experiências diferentes da cultura da família por culpa. Como que eu posso ir tão longe se meus irmãos ainda estão no mesmo lugar? Pode ser também pela necessidade de aprovação e até apego às bênçãos dos pais, dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos.
pode fazer a pessoa estagnar e repetir ciclos transgeracionais. É tudo inconsciente. Mas se a gente para analisar as famílias, né, não como uma crítica, mas como um olhar para a ciência do comportamento, há um padrão que se repete em algum nível nas gerações. Pode haver um padrão de seguir a mesma profissão, ou o mesmo nível financeiro, padrão de relacionamentos afetivos e até doenças, né? Essas doenças podem ser reais ou somatizadas. Pode acontecer de casais se manterem em relacionamentos ruins, prisioneiros a vida toda, porque os pais suportaram tudo e sacrificaram tudo, sacrificaram a vida para cuidar dos filhos, né? Pelos filhos. Então, dentro dessa crença, provavelmente vai ser muito difícil perceber que não precisamos nos submeter a isso, que há muitas possibilidades além de um relacionamento caótico. A solitude, seguir um propósito, novos relacionamentos. Esses ciclos de lealdade podem impedir o desenvolvimento e a realização pessoal. Nesses contratos familiares, herdamos os problemas dos nossos familiares. Então, uma educação que não nos permite a individuação, onde nos misturamos em excesso com os familiares, com ideias que assumimos através da nossa família, que parecem ser inquestionáveis, mas que na verdade deveriam ser questionadas, compromete a possibilidade de uma vida plena, de sermos nossa melhor versão no mundo. Quantas pessoas adoecem mentalmente, espiritualmente e até fisicamente junto a um parceiro raivoso, violento, e constata que repetiu a história da mãe, que suportou tudo isso do papai e que com a força do seu amor devotado e paciência, depois de uns 30 anos já toda sequelada, o abençoado resolve virar um cara gente boa. Então é bom parar e pensar, essa história da minha mãe não é minha, vou escrever outra história para mim. Um dia desses eu fiquei bastante assustada ao ouvir uma pessoa querida dizer, né? Ah, na nossa idade, qual relacionamento que não é tóxico? Eu fiquei bastante assustada com isso. Claro, não existe relacionamento perfeito em nenhum nível, nenhum relacionamento é perfeito. Mas há relacionamentos positivos e respeitosos que favorecem o bem-estar, o conforto emocional de ambas as partes. Não podemos aceitar o que é ruim como normal. Devemos desaprender isso muito rápido. É fundamental entender quem somos e por que nos acostumamos a nos comportar de uma forma ou de outra. Os hábitos se formam muito rápido. Quantos de nós somos meros repetidores de algumas atitudes ou crenças que nos fazem felizes? Nós podemos desaprender e viver sendo nós mesmos. Se desidentificar com a família ou com os amigos de longa data pode gerar um sentimento desconfortável de isolamento. Isso é super normal. O nosso cérebro precisa de tempo para se acomodar com o novo, mas é libertador. Se uma geração quebra um padrão, isso abre portas da liberdade para as gerações seguintes. Sair desses ciclos não é para quem precisa, é para quem quer. É doloroso em vários sentidos, porque dá medo fazer o que não é familiar, o que a gente não está acostumado a fazer. Quando chegamos numa dor muito grande e em algum aspecto não nos desenvolvemos como gostaríamos de ter nos desenvolvidos, é fundamental perguntar, questionar, trazer à consciência os nossos sistemas de crenças e valores que foram herdados.
Muitos esquemas disfuncionais que vivemos desde a infância são a causa de grande sofrimento e até raízes de doenças mentais e emocionais. Cada indivíduo que nasce já é alvo de grande expectativa dos pais, dos avós, dos irmãos mais velhos. Somos esponjas de crenças e expectativas, de condicionamentos. Crescemos ouvindo as pessoas dizerem o que somos, o que não somos, o que deveríamos ser. Somos reprimidos por pensar diferente, nos vestir ou agir diferente. As respostas e os caminhos que devemos seguir só podem estar dentro da nossa própria alma, do nosso coração. Passamos a vida ouvindo as pessoas dizendo essas coisas. E, na verdade, nós não somos, nós estamos. Há pontos estruturais na nossa personalidade, mas podemos nos transformar, focar nos pontos de melhoria. Podemos mudar de profissão, aprender coisas novas, mudar de ideias, ou seja lá o que for. Para vivenciarmos a desidentificação com a família e entender o que é meu e o que é do outro, é necessário um afastamento emocional. A profissão que você atua é um dom do fundo do seu ser ou é uma repetição? Esse seu relacionamento é uma nova versão da relação dos seus pais ou é totalmente novo? Posso amar alguém profundamente, posso honrar meus ancestrais, meus familiares e não seguir seus modelos de vida, ter compaixão, ter empatia por suas dores e entender que esses padrões, esses pacotes de infelicidade não me pertencem, que eu tenho a minha própria essência individual e está tudo bem. Às vezes eu escrevo, eu falo para minha filha, eu falo, filha, eu te liberto para você ser tudo o que eu não tive. Obrigada pela sua compaixão e empatia com o meu ser. Mas as minhas dores, os meus problemas são meus. Não os carregue com você. Sou eu quem tenho que resolvê-los. Você, filha, é livre. Podemos ter relações saudáveis, respeitosas, gratas, solidárias e profundas com nossos familiares e com os nossos amigos de longa data. E, ao mesmo tempo, estar consciente do que é meu e do que é do outro. Identificar o que precisa ser curado. Assim é possível largar, É possível largar o que é do outro e regar as raízes de forma mais saudável. Hoje há várias ferramentas que nos ajudam nesse caminho. Nesse sentido, eu gosto muito de uma oração, é a oração para desprogramar o sistema familiar. É muito linda e curativa. Me acompanhe aqui. Eu liberto os meus pais do sentimento que já falharam comigo. Eu liberto os meus filhos e filhas da necessidade de trazerem orgulho para mim, que possam escrever seus próprios caminhos de acordo com seus corações, que sussurram o tempo todo em seus ouvidos. Eu liberto o meu parceiro da obrigação de me completar. Não me falta nada. Aprendo com todos os seres o tempo todo. Agradeço aos meus avós e antepassados que se reuniram para que hoje eu respire a vida. Libero-os das falhas do passado e dos desejos que não cumpriram, conscientes de que fizeram o melhor que puderam para resolver suas situações dentro da consciência que tinham naquele momento. Eu os honro, os amo e os reconheço inocentes. Eu me desnudo diante de seus olhos, por isso eles sabem que eu não escondo nem devo nada, além de ser fiel a mim mesma e à minha própria existência, que caminhando com a sabedoria do coração, estou ciente que cumpro o meu projeto de vida, livre de lealdades familiares, invisíveis e visíveis, que possam perturbar a minha paz e felicidade, que são as minhas únicas responsabilidades.
eu renuncio ao papel de salvadora, de ser aquela que une ou cumpre as expectativas dos outros, aprendendo através e somente através do amor. Eu abençoo a minha essência, minha maneira de expressar, mesmo que alguém possa não entender. Eu entendo a mim mesma, porque só eu vivi e experimentei minha história, porque me conheço, sei quem sou, o que eu sinto, o que faço e por que faço. Me respeito, me aprovo. Eu honro a divindade em mim e em você. Somos livres. Muito lindo, né? Essa antiga bênção foi criada em um antigo idioma nahuatl, falado desde o século XVII na região central do México. Então me diz, quais são as lealdades que você precisa romper para florescer em si mesmo, em si mesma? O que você pensou dessas reflexões? Me fala aqui. Gratidão.